E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Por que que eu tô trazendo muita atualização do Omicron ultimamente? Por quê? Porque o Japão já falou que vai depender dessa onda do Omicron a reabertura das fronteiras. Então nós precisamos ficar atento ao que está acontecendo em relação ao Omicron aqui no Japão, tá? Então atualmente, basicamente, nós já temos 32 casos, tá, do Omicron. Só que ontem saiu mais infectados, só que esses infectados chamaram a atenção, tá? Por quê? Um dos casos foi que a rede de segurança do governo japonês em relação ao controle de fronteira falhou de novo. Eu já havia explicado, já havia trago para você, no caso, que o primeiro caso foi aqui no estado onde que eu moro, no estado de Gifu. Tá? Deu negativo no aeroporto, os caras mandaram o cara para casa, chegou aqui, mandaram fazer o teste de novo, porque tem que passar pelo período de quarentena de 14 dias. Aí o governo colocou uma regra que é a seguinte: quem for mandado para casa, isso era antes, tá? Isso era antes. Quem foi mandado para casa, no terceiro, no sexto e no 10º dia, tem que fazer o teste. E nisso pegou, tá? O rapaz que estava aqui em Gifu pegou coronavírus, no caso assim, deu positivo. No aeroporto tinha dado negativo, aqui deu positivo e deu Omicron ainda por cima. Tanto que o governador aqui de Gifu, Furuta, ele veio a público correndo: ah, nós estamos com Omicron, que não sei o que. Ah, rapaz, deu um rebu danado. Aí depois disso o governo mudou a regra, né? Agora todo mundo dentro de casa assim, nas estações de quarentena. Só que tem aquela velha história: superlotação como é que se fala? Dos alojamentos do governo, tá? Para poder dar conta da rotatividade dos voos que chegam no Japão. E nisso uma outra pessoa que foi mandado para casa, só que agora em Tóquio, tá? Ela foi detectado Omicron. Nisso ela já tinha entrado no Japão, então é o segundo caso, tá? E tem a equipe também do aeroporto de Kansai que pegou o Omicron também. Olha só, isso aqui é só um resumão, tá? Da matéria que eu estou passando para você. Eu vou ler as duas matérias para você. Saiu até na televisão. Olha só. 関西空港検疫所の職員が新型コロナの新たな変異ウイルスオミクロン株に感染していたことが分かりました。感染が確認されたのは陽性者宿泊療養施設に勤務する関西空港の検疫所職員です。今月13日に行った検査で新型コロナ陽性が確認され、ゲノム解析を行った結果、今日オミクロン株に感染していたことが分かりました。 Então já deu para você sacar, né, que essa primeira aqui é a da equipe de quarentena do aeroporto. Os funcionários que trabalhavam na acomodação das pessoas pegaram o Omicron, tá? Foi descoberto que a equipe da estação de quarentena do aeroporto de Kansai havia sido infectada com o novo coronavírus, no caso com a cepa Omicron. A infecção foi confirmada por um funcionário da estação de quarentena do aeroporto de Kansai, que trabalha em um alojamento para as pessoas. Um teste foi realizado no dia 13 de dezembro, confirmou que o rapaz havia sido infectado com... Desculpa, fugiu a palavra. Estava dando positivo no teste, tá, da pessoa. E uma análise de genoma revelou que ele estava infectado com o Omicron no dia 16. Então no dia 13 foi constatado que ele estava com coronavírus e no dia 16 saiu o resultado do teste de genoma. O funcionário está atualmente em quarentena em uma estação médica. E no momento as 6 pessoas envolvidas com o trabalho foram considerados contatos próximos e estão também isolados, tá? Então todo mundo que é considerado contato próximo, que o Japão considera contato próximo, eles estão colocando no alojamento sem choro me dói. E todos os voos, tá, depois que eles mudaram as regras,
estão sendo considerados agora contatos próximos, tá? Até que se prove o contrário, todo mundo é culpado, tá? Aqui no Japão é o contrário, antes que se prove, pelo menos no Brasil é o seguinte, antes que se prove que é culpado, todo mundo é inocente. Aqui no Japão é o contrário, tá? No caso do coronavírus, antes que se prove que a pessoa está limpa, todo mundo é culpado. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar está investigando a rota de infecção, dizendo que é provável que os funcionários tenham se infectado no alojamento. Por que eles estão querendo saber a rota de infecção? Porque dependendo, o cara foi para casa, né? Tem família, dependendo, outras pessoas da família podem ter sido infectadas. Se ele foi num bar, se ele foi num depato. Então eles querem saber tudo isso para ver como é que vai ficar a situação. Tá? Então você viu que já entrou, não tem jeito. Agora o segundo caso. O governo metropolitano de Tóquio, tá? Isso aí é da cidade de Tóquio. Não é o governo central japonês que tem a sede em Tóquio, tá? Coisas separadas. O governo metropolitano de Tóquio solicitou que todos os imigrantes esperem em uma instalação de quarentena até que seja descoberto que estão infectados com o Omicron ou não. Depois que uma mulher que estava esperando em casa após retornar do exterior foi detectada com a cepa Omicron. É aquilo que eu já havia explicado. O governo metropolitano de Tóquio anunciou que foi confirmado que uma mulher na casa dos 20 anos que voltou dos Estados Unidos e estava esperando em casa estava infectada com a cepa Omicron. A mulher voltou de uma área onde não tinha recorrência do Omicron. Então foi pedido para ela ir para casa. Passou pelo teste de quarentena, deu negativo no teste de quarentena do aeroporto e ela foi mandada para casa. É aquilo que eu já havia explicado. Que de acordo com as regras, tá meio confuso essas regras do Japão, para falar a verdade. Mas é a seguinte: se você veio de uma área que não tem incidência de Omicron, basicamente você faz o teste no aeroporto, deu negativo, vai para casa, 14 dias em casa. Só que o governo mudou essa regra, tá? Então a coisa está meio confusa, assim, tem que ver o que eles estão fazendo caso a caso, tá? Pelo visto tá a coisa assim, tá cada caso, caso a caso, dois pesos, duas medidas, infelizmente. A mulher voltou de uma área que não tinha recorrência de Omicron e a esperar na acomodação da estação de quarentena e foi colocada para esperar em casa naquele dia porque o teste de quarentena no aeroporto deu negativo, no aeroporto de Narita, tá? Ela entrou por Narita, mas a infecção foi confirmada depois disso, é aquilo que eu falei, depois que vai fazer a quarentena em casa tem que ir fazendo os testes, no terceiro, sexto e 10º dia. Por esse motivo, a capital pediu urgentemente ao governo nacional reforço de medidas fronteiriças. De acordo com isso, as instalações de quarentena, até que seja determinado que todos os imigrantes estão infectados com a cepa Omicron, dizem que a mudança para suas casas pode causar um contato com familiares e com o público em geral. Pode parecer confuso por causa da tradução, tá? O que isso quer dizer? Que todos os voos vindo do exterior, as pessoas estão sendo consideradas infectadas. Consideração, tá? Não quer dizer que elas estejam, tá? Então elas estão todas sendo tratadas da mesma maneira, todas nas estações de quarentena para fazer o teste, tá? Aí depois que fizer o teste nas estações de quarentena, porque leva parece que até 5 dias para sair o resultado, e nisso pelo menos 5 dias a pessoa vai ter que ficar numa estação de quarentena aqui do Japão. Então já deu para você sacar como é que a coisa está indo, tá? A fim de aumentar a eficácia das medidas de fronteira, a cidade está fornecendo instalações de acomodação na cidade, como uma instalação de quarentena para esperar e quer evitar a propagação da cepa Omicron em cooperação com o governo nacional. Então já deu para você sacar que o bicho tá pegando por lá de cá, Eles estão com medo danado desse troço se alastrar aqui dentro. Por quê? Se começar a se alastrar, vai começar estado de emergência, sobe, desce, entra e sai, e vai ficar nesse tipo de coisa. E a economia vai
tá? Vai pro saco. Por que disso? Ó, só para você ver como é que tá a confusão do Japão, tá? Eu vou fazer um resumão aqui para você dos pacotes econômicos, no caso assim, do pacote econômico que o governo Kishida aprovou. O Kishida, ele aprovou um pacote pro ano que vem, tá? De 106 trilhões e alguma coisa, tá? Ele chega a beirar a 107 trilhões. Tanto que você verá, tá? Muitas reportagens aí nas mídias japonesas falando que o Japão aprovou um pacote de 107 trilhões e não chega a 107, é 106, alguma coisa que arredondando dá 107, tá? Só que a arrecadação do Japão está muito baixa, tá? No último relatório do governo, em relação a recolhimento e arrecadação, chegou a 65 trilhões. Então o que o governo falou? Que ele vai continuar emitindo títulos públicos para poder cobrir essa diferença de 65 para 107 trilhões. Então vai dar o quê? O Japão vai continuar no vermelho. Porque se o Japão vai continuar emitindo títulos públicos para cobrir o buraco, uma hora vai ter que tirar dinheiro de algum lugar para poder repor esse dinheiro. Então o que acontece? O Japão continua no vermelho. Por mais que ele tenha comemorado, o Japão alcançou trilhões nas exportações, está gastando quase o dobro. Então é aquela velha história. Está resolvendo? Não está resolvendo. Então o Japão vai ficar no vermelho, tá? Por enquanto. E o governo Kishida, ele não vai ter muita escolha, a não ser reabrir as fronteiras logo logo. Tá? Por que eu falo isso? Com esse déficit no caixa do Japão, ele vai ter que arrancar dinheiro de algum ponto, de algum lugar. Se não melhorar as exportações, a ponto de aumentar muito a arrecadação do Japão, ele vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. E ele vai poder tirar da onde? Do povo. Em forma de quê? Impostos. Então ele vai ter que reabrir as fronteiras, querendo ou não, tá? Se continuar desse jeito. Mas você sabe como é que é os cabeçudos, né? Se vai mexer com a economia, eu não sei como é que os caras conseguem fazer um cálculo desse, que ele gasta mais do que ele ganha. E depois quer falar que o Japão quer colocar o Japão nos trilhos. Como? Não tem como. Tá? Então, como esse não tem como, ele vai ter que ter como. E nisso que é? Arrecadação de impostos. Tá? Isso se o chorizo aqui no Japão não aumentar logo logo também, como eu já havia falado, que já foi questionado pelo governo central. O governo central já deu uma ideia que futuramente eles vão aumentar o chorizo, né? Chorizo é um imposto de consumo aqui no Japão. Atualmente está entre 8% e 10%. 8% para produtos de primeira necessidade, igual comida e etc. E 10% para produtos que eles acham que não é tão necessário para a vida das pessoas. Se aumentar, só Deus sabe, tá? Para quanto que vai isso? Eles geralmente nos últimos aumentos, né, foi o quê? O primeiro foi de 3%, depois foi de 2%. O próximo só Deus sabe, pode ser que seja 12%, 13%, tá? Mas de qualquer maneira, o que é? Isso acaba com o poder de compra das pessoas, detona. Mas de qualquer maneira já dá para você sacar, tá? O que pode ser que aconteça. Só que com essa onda de medo do Kishida não ter que, como é que se fala assim, espalhar o Omicron aqui no Japão, nisso pode levar ele a o quê? Manter as fronteiras fechadas. E nisso vai virar um contrassenso em querer ganhar dinheiro e movimentar a economia. Então só Deus sabe, apesar que o governo Kishida está ultimamente totalmente fora da casinha, como é que se fala. Por que eu falo isso? Porque ele toma medidas que ele fala assim, que eu quero colocar a economia nos eixos, mas ele toma medidas contra isso. Um grande exemplo disso, o que vai ser? A China é um grande parceiro comercial do Japão. Isso é fato. Só que se o Kishida boicotar as Olimpíadas de Inverno da China, a China já falou que vai retaliar todos os países
que vão boicotar as Olimpíadas. E nisso que vai acontecer uma grande consequência para o Japão. Tá, isso é fato. Por quê? Essas exportações que o Japão alcançou na casa dos trilhões foi com a ajuda da China. Porque um pouco foi carne do Japão para os Estados Unidos, no caso a carne Wagyu. O saquê japonês foi para a China. E nisso o que vai acontecer? Se a China meter uma tarifa lá no teto, tarifa de exportação lá no teto, eu quero ver o que o Japão vai fazer. E aí que tá. Tanto que já saiu reportagens na Reuters, tá? Quem tiver dúvida, é só ir lá na Reuters procurar. Em relação ao grafite, tá? Que a China tem grandes minas de grafite e magnésio. A Reuters já deu uma especulada nisso. Todos os dois na China. E se a China segurar o magnésio e o grafite, eu quero ver como é que os outros países do mundo vão começar a fazer as baterias para os carros. Vai, ó, todo mundo se lascar. E aí? Por isso que eu tô falando. Os negros estão fazendo política sem pensar nas consequências. Só que quem vai se lascar vai ser o quê? Você, eu, ó. Tá. Mas para não prolongar mais o vídeo, então já dá para você ter ideia de como a coisa está andando e para onde que essa coisa está caminhando, tá? Mas o governo Kishida, ele não vai poder segurar muito tempo as fronteiras se ele realmente quiser, né, que a coisa ande nos trilhos. Mas tem aquele medão do consumo interno também, porque ele quer muito o apoio da população japonesa para não quebrar as pernas dele, tá? Porque se quebrar as pernas dele vai ser igual o Suga, tanto que o Suga entrou para a história como o primeiro-ministro com menos tempo na história, tá? Por quê? Deu mole. Se ele der mole também, vai cair fora logo logo. Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.